Graça e paz, amados do Senhor, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, amém? E 2020, ano do perdão, e nós estamos com o tema: o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E a nossa divisa, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 30 e 32, que nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Antes sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o mês de junho, com o tema: só há um remidor e mediador entre Deus e perdoados. E a divisa, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 5 e 6, que nos diz: Exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Amém? Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Só Jesus é o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. amém. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados da Primeira Igreja Batista em Andaraí, amados das nossas congregações e outros irmãos e amigos que nos ouvem para a honra e glória de Deus, estamos aqui para falar aos corações dos irmãos pela grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi feito o preâmbulo maravilhoso aqui com essa música gostosa, com o nosso amado pastor Rivaldo e irmã Crenilda, nós continuamos falando que só há um remidor e mediador entre Deus e perdoados. Então, no ano do perdão, falar de remissão é maravilhoso, porque nós temos algo que demonstra que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu em resgate por todos. E esse resgate, nós vamos falar exatamente um pouquinho dele hoje. Para ser mediador justo e restaurar relações, é necessário ter a afinidade e a confiança dos envolvidos, além de conhecer a profunda natureza e interesse de cada parte, para repassar fielmente o que há de comum e como contribuírem pelo perdão e reconciliação. Hebreus 4, 14 e 16. Só Jesus, o único Filho divino de Deus, incorporado em homem perfeito, media arrependimento e perdão entre os homens e Deus, porque em Jesus habita corporalmente toda
a plenitude da divindade. E para hoje, lavado no sangue do remidor, o perdoado vai direto a Deus. A nossa leitura se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, de 22 a 24. Lavado no sangue do mediador, o perdoado vai direto a Deus. Hebreus 12, 22 a 24, que diz o seguinte: Tendes, porém, chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a miríades de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nos dê sabedoria, ó Deus, para entender a Tua palavra e para transmiti-la retamente aos ouvidos do Teu povo. Em nome de Seu Jesus, amém. A oração do perdoado o eleva à dimensão de Deus. Baseado nesse texto, olha bem a reflexão desse texto. É precioso saber que quando o resgatado no perdão chega pessoalmente diante de Deus, em o nome de Jesus, entra na mesma dimensão das hostes celestiais e dos justos aperfeiçoados, igualando-se a todos eles pela justiça da fé. Conforme Efésios, no capítulo 2, que diz: o justo viverá da fé. E quando diz que o justo viverá da fé, está dizendo que é a justiça da fé que faz a pessoa igualado a Deus, naquilo que Deus quer que se faça, para que os outros também creiam nele. Diz assim, Efésios 2, de 4 em diante: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse texto nos coloca numa posição diante de Deus diretamente. Em Cristo Jesus já estamos assentados nas regiões celestiais. O texto de Hebreu faz uma descrição, fala das miríades de anjos, fala da cidade santa, a Nova Jerusalém, fala os homens, os justos, os primogênitos aperfeiçoados, da igreja dos primogênitos. Fala que todos esses seres, em seus mundos específicos, estão na mesma dimensão de contato com Deus, junto com a gente, quando a gente ora a Deus diretamente, sem pensar em mais outro ser. Porque é exatamente esse o interesse de Deus, dessa comunhão interdimensional. É precioso saber que quando o resgatado no perdão chega pessoalmente diante de Deus, em nome de Jesus, entra na mesma dimensão das hostes celestiais e dos justos aperfeiçoados, igualando-se a todos eles pela justiça da fé. O benefício do perdão, o cristão vislumbra o mundo espiritual que Cristo descreve e, valendo-se da vergonha da cruz, se purifica na virtude do seu sangue para dar fruto. Essa mensagem é necessária, meus irmãos, porque a gente precisa entender que tem muitas pessoas que entram
nessa dimensão, que consegue ter uma visão do mundo espiritual, que consegue ter visão do céu. Tem pessoas que veem até o inferno. E isso não é mentira, isso é uma grande verdade. O grande problema é que por entrar nessa dimensão, não quer dizer que a pessoa já esteja salva. A gente vai ver aqui que é necessário dar fruto digno, para que as pessoas que já têm esse privilégio, tenham também o privilégio da vida eterna. Que esse privilégio da vida eterna é para quem está selado no Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Então diz assim, em Hebreus, no capítulo 6, do versículo também de 4 a 9. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à desonra, à vergonha. A terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Se, porém, produz espinhos e ervas daninhas, é maldição, é rejeitada. O seu fim é ser queimada. De vós, contudo, amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falemos. Por que esta mensagem, amados? Porque tem muitas pessoas que têm visões extraordinárias. E por conta dessas visões, elas querem fazer disso o seu marco para poder lhe convencer da palavra de Deus que ela interpreta. E isso é uma ilusão. Porque o bom é que essa visão, até uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, para poder ser alcançada, Jesus faz dela essa visão. Tem uma porção de gente que não é crente ainda, que não é cristão ainda, e de repente tem um sonho magnífico das coisas de Deus, sem nunca ter ouvido nem falar da Bíblia. Mas Deus faz com que o cristão, o crente, pela fé, ele entre em todas essas dimensões. Ele consiga entrar junto com Deus em todos os mundos, sem ter o intercâmbio entre as populações desses mundos, mas tendo todos os mundos ao mesmo tempo um relacionamento com Deus. Isso é fantástico. Então, com isso, quando você ora, você não é apenas alguém que está tendo a visão. Você é alguém que entrou na dimensão, entende? Você entrou racionalmente. O apóstolo Paulo diz assim, olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele teve uma visão, ele foi ao paraíso, ele foi ao terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis. Isso quer dizer o quê? Que quando você está em comunhão com Deus, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta nada, você está nessa dimensão. Porque o justo vive da fé. O justo não vive porque ele teve a visão, o justo não vive porque ele viu o mundo vindouro com os seus olhos, com êxtase, mas é com a razão, porque o cristão pratica o culto racional. E é no culto racional que o cristão percebe as coisas espirituais diretamente de Deus. Porque, amados, nós que já viemos de outros ramos religiosos, como eu, por exemplo, eu tinha experiências reais com o Espírito que baixava, e eu saía de mim, e eu fazia coisas interessantes, eu vi muita gente fazendo. Então não é mentira quando você vê as pessoas em suas devidas religiões terem alguma manifestação. A grande problemática é qual é o Deus que está se manifestando ali. Porque o Deus em Cristo se manifestou racionalmente, ele veio de carne e osso, conversou a linguagem do povo, falou com o povo, e em nenhum momento você viu Jesus entrar em êxtase, viu Jesus fazer coisas como se estivesse tendo um contato sobrenatural com o Deus verdadeiro, quando ele fazia tudo isso racionalmente com a sua oração. Então ore, porque a sua oração te leva diretamente ao trono da graça. A Igreja Universal dos Justos Aperfeiçoados, a miríades de anjos e a cidade de Deus. Com isso, você é servo fiel,
Você não precisa de nenhuma manifestação de êxtase para poder estar na presença de Deus. Você precisa ter êxtase da satisfação pessoal de entender que você já é dele e por isso você tem acesso a Deus racionalmente falando. Que Deus nos abençoe e que a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre todos nesse tempo difícil, dando a você a graça de entender o que está escrito e não qualquer revelação que alguém traga para você. Pandemia faz parte da vida e a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes da minha presença e verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Com a palavra, nossa irmã Clenilda e nosso amado pastor Rivaldo para mais um louvor. Ela é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.